Bom dia, meus irmãos e amigos. Hoje estou aqui, neste momento, para falar sobre algo que não tem como deixar de falar, não é verdade? E eu coloquei aí a política e Deus. O que você pensa que Deus acha com relação à política? Gostaria muito que, nesse momento, algumas pessoas entrassem, né? Participassem, porque nós vivemos numa sociedade e esta sociedade ela vive em função de leis, ela vive em função do que o governo nos permite viver. Por isso, nós fazemos parte da política. Nós pagamos os nossos impostos. E os impostos que pagamos, pagamos porque queremos que haja uma distribuição por aqueles que nos governam. Saibam dar ao povo o que o povo merece. E todo o povo merece as coisas fundamentais da vida. Por isso, é importante que a gente entenda que somos inclusivos. Estamos todos, independente da maneira que crer, independente da maneira que pensa, independente da maneira que vive, nós temos todos aqueles que nasceram nesta pátria, todos que vivem nesta pátria, todos que pagam impostos nesta pátria, têm o direito de poder votar, escolher o seu candidato e o tipo de governo que acha melhor. Porque eu e você precisamos aprender a exigir os nossos direitos. Na verdade, pagamos os impostos, mas não só pagamos os impostos, mas vivemos debaixo de leis e de regras. Mas a verdade é que nessa relação de cidadão e governo existe uma linha, uma rua de mão dupla. Não existe apenas uma rua de mão única. Ou seja, aqueles que administram este país, eles não têm o direito de serem ditadores. Não vivemos debaixo de uma escravidão. Somos cidadãos e temos os nossos direitos fundamentais e o governo também tem os seus direitos. Tanto o cidadão como também os governantes têm direitos e deveres. Desde criança, os nossos pais, eles nos ensinam que devemos escovar o dente, que devemos limpar aquilo que sujamos. Então, desde crianças, a gente vai aprendendo os nossos direitos e os nossos deveres. Por isso, todos nós, não há um ser humano no Brasil que não possa opinar a respeito na política, porque dependemos da política para podermos viver uma vida melhor.
Viviane Lima, Deus te dê um bom dia. Viviane, hoje estou falando algo diferente. Hoje estou trazendo aqui um prisma com relação a Deus e a política. O que Deus pensa e o que nós pensamos. Coloquei a política e Deus. A política, ela acontece, é necessário que exista a política, porque é na política que nós temos uma grande administração para que a sociedade viva vidas e dias melhores. Então, o nosso grande problema é que, infelizmente, parece que não somos respeitados. Precisamos pagar os nossos impostos, mas não somos respeitados. Eles não fazem a parte deles. Desde que nasci em 1964, tenho visto os mesmos problemas sociais. É claro que em cada governo esses problemas aumentam ou diminuem, mas o que eu vejo é que o ser humano, ele é um ser que é muito egoísta, ele é um ser humano enfermo, e como um ser humano enfermo, ele está doente. Infelizmente, entregamos uma administração para pessoas doentes, para pessoas enfermas, para pessoas egoístas, para pessoas hipócritas, para pessoas que não têm compromisso com a população. Ela tem compromisso com a sua família e com seus amigos. Isso tenho visto ao longo da minha existência, em que as confusões e os caminhos têm sido semelhantes. E a verdade é que não podemos viver sem a política, porque é na política que temos, eu e você, um país organizado, um país melhor, mas não tem sido esta a realidade do país. O nosso país está na mão, tem estado na mão de ladrões, bandidos. Eu te pergunto, você conhece alguém que tenha feito uma boa administração verdadeira como político? Perto de mim, eu falo de algo que é crescente. Há uma cidade aqui no Rio de Janeiro, próximo de mim, que recebem R$ 10.000 de uma empresa de ônibus para que não permita com que outra empresa se instale na cidade. Eu estou falando R$ 10.000 por mês para cada vereador. Ou seja, durante o ano, só dessa empresa, esses vereadores recebem R$ 120.000. E o que eles propõem? Eles propõem que, durante esses 4 anos de mandatos do prefeito e dos vereadores, aqueles carros, eles não paguem os impostos de todos os ônibus, que não haja fiscalização, que haja apenas uma ação teatral para que eles continuem ganhando muito dinheiro naquela cidade. Aí eu também tenho informação de que muitos hotéis pagam 1/3 dos impostos de seus quartos, porque ali naqueles quartos dos hotéis, vamos dizer que tenha 100 quartos, eles pagam 30% ou 33%
dos valores dos quartos que eles têm. Então, meus amigos, aqui perto de mim, eu conheço vereadores que ganham dinheiro desses hotéis. Eu estou falando de vereador. Meus amigos, quantas empresas existem nestas cidades que têm acordos? Essas grandes empresas têm acordos com os vereadores e prefeitos. Como podemos acreditar numa política onde um vereador, um simples vereador e prefeito, que são os mais ralés, são os cargos políticos mais baixos da nossa sociedade. E esses políticos, eles são presenteados com esses valores. Mas isto já é informação. O povo sabe disso. O povo já sabe disso há anos. Aí eu te pergunto, qual é a diferença de ver uma polícia entrando dentro de uma área de tráfico e pegando o dinheirinho da semana? Gente, todos também sabemos que a polícia entra dentro e se eles não dão dinheiro, aí que há o confronto. O confronto, na maioria das vezes, acontece porque os traficantes não estão pagando o arrego. Isso também é notório a todos. Então, quem mora nas comunidades está cansado de ver a polícia entrar e levar o arrego. Qual é a diferença entre isto e os políticos? Fazem a mesma coisa. Esse é um país onde o crime é organizado. E quem comete o crime são aqueles que não deveriam cometer. É claro que não podemos generalizar, mas a verdade é que, infelizmente, a maioria dos homens são corruptos e quando têm oportunidade para cometer esses atos, eles cometem. Então, a política no nosso país é uma política vergonhosa, porque os homens organizados roubam. Aqui embaixo, onde moro, aqui na região mais baixa, toda sexta-feira nós vemos o carro da polícia passando, pegando dinheiro do bingo, pegando dinheiro do comércio. E eles estão fazendo essa cobrança porque estão dando segurança. Mas isso já não é um dever deles? Política, ela tem que tratar de cima para baixo. Mas, infelizmente, como que embaixo vai estar curado se em cima já está doente? Meus queridos, o problema do Brasil é porque o ser humano precisa ser curado. O ser humano precisa ser honesto. O ser humano precisa, para governar bem a sua própria casa, ele precisa de Deus, amar a Deus e ter um relacionamento com Deus. Como que vamos esperar de um ser humano doente fazer um trabalho digno? Não tem como você acreditar num trabalho digno se essas pessoas que estiverem governando o país não forem pessoas decentes. Porque o problema do país está no ser humano doente. Todos aqueles que são doentes precisam ser curados. E, na verdade, só existe uma pessoa que pode restaurar este país. E como? Quando e como? Restaurando a vida daqueles que governam o país. Restaurando a vida dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores. É uma utopia? Você acha uma utopia pensar assim? Como que Deus olha a política? Deus olha a política com bons olhos. O problema é que os políticos
estão enfermos. O ser humano que está à frente da política são pessoas desonradas, pessoas que fazem acordos laterais, pessoas que têm conta no exterior. Mas há quantos e quantos anos vemos isso? Porque, na verdade, a política tem sido um verdadeiro teatro. E nós, igreja, estamos vendo realmente a possibilidade de termos um governo de cima para baixo, aonde o homem pode ser restaurado. Eu creio na mudança, eu creio no milagre, eu creio em Deus. E eu creio que os cristãos, as pessoas de Deus, elas têm pedido a Deus para viver dias melhores na terra. E só poderá viver dias melhores na terra se realmente aquele que está à frente das áreas de governo passarem a serem pessoas saradas, pessoas prontas, pessoas que façam o dever de casa. É muito roubo neste país. Não tem como confiar nem na direita e nem na esquerda. Confiamos em Deus e pela orientação que sentimos do céu, acreditamos que este momento Deus tem assinalado Jair Bolsonaro como um homem de conserto. Deus tem assinalado Jair Bolsonaro como um homem que vai varrer a doença deste país. Jair Bolsonaro não é o perfeito nem o santo, mas ele, neste momento, está sendo apoiado pela igreja, porque a igreja vê na vida dele um perfil de um homem que pode dar um choque de ordem nesse país. Não podemos ter um governo maravilhoso se aquele que está lá em cima, se aquele que está governando, se aqueles que governam a partir da posição de vereador, prefeito, governador, deputados, senadores e presidente. Se não existir uma ordem de restauração na vida dessas pessoas, dificilmente teremos um país honesto. Porque se os homens que nos governam são fraudulentos, são falsos, fingem, certamente a nossa política estará debaixo de maldição. Temos vivido, nós como povo, debaixo de maldição. Porque as pessoas que têm governado este país têm sido malditas. Têm sido pessoas que têm trazido para o povo o resto. Porque se um povo não tem saúde, se o povo não tem segurança, se o povo não tem saneamento, se o povo não tem trabalho, se o povo não tem os direitos e o dinheiro que o povo paga, significa que os governantes estão roubando, significa que os governantes estão sendo desonestos, porque a prioridade na vida de cada um de nós é saúde, segurança, educação, a base da nossa existência. Nós temos sido roubados, assaltados, seja lá o que for. Precisamos entender que o problema da política está no político que é doente. Aqueles que estão à frente da política em nosso país
têm sido pessoas desumanas, porque essas pessoas estão trazendo maldição para todos nós. Como pode um maldito trazer bênção para a vida do ser humano? Precisamos ver a cura. Precisamos ver a restauração. Precisamos ver pessoas honestas. Precisamos orar. Porque até mesmo aqueles que são honestos podem cair em tentação. Por isso, meus amigos e meus irmãos, a política é algo muito importante, todos nós estamos envolvidos e inseridos nela, porque todos nós pagamos os nossos impostos. Cerca de 40% do seu salário é para pagar imposto. Se você tem um salário mínimo, 40% do seu salário mínimo você paga em imposto. Porque se tirasse os 40%, poderíamos ter um poder de compra muito maior. Mas é certo que eu e você temos que pagar os nossos impostos e exigirmos desses líderes que ainda estão doentes que eles realizem o que eles precisam realizar. Temos direitos e deveres, e o governo também tem os seus direitos e os seus deveres. O que precisa o país é ter acesso. O que precisa ser realmente real é que eu e você, que temos os nossos olhos espirituais abertos, sejamos pessoas, homens e mulheres de oração, para tocar o coração de Deus e possamos ver esses homens que lideram o nosso governo. Não somente Bolsonaro, que certamente será o nosso presidente, mas que nós possamos orar para que o Senhor transforme o coração dos homens que nos governam. Porque todo ser humano é doente. Porque nascem mortos para Deus. E precisam nascer para Deus. E depois que nascem para Deus, precisam orar e vigiar. Porque diariamente temos uma luta contra o inimigo. Você quer um presidente bom? Você precisa não só contribuir com o seu dinheiro nos impostos, mas também deve ter uma vida de oração para que esses que estão nos governando, esses que são autoridades, possam conhecer o Senhor. E não somente conhecer o Senhor, mas andar com Ele. Paulo de Holanda, Suelen Barbosa, Deus abençoe, meus irmãos. Então, qual é o problema na política? O grande problema na política é que os políticos precisam conhecer o Senhor. Como vamos poder acreditar em políticos que são seres humanos rodeados de tentações? Precisamos pedir a Deus para que Ele venha urgentemente salvar as pessoas que estão debaixo de poder. Pessoas investidas de autoridade. Pessoas humanas que façam a diferença, porque, pelo que sabemos, a única coisa que eles não fazem é pelo povo. Eles enganam a sociedade. Eles fingem que trabalham. Mas só Deus sabe o que eles fazem também na madrugada. Porque já trabalhei para prefeito e eles trabalhavam para fazer o caixa 2 da prefeitura na madrugada.
Não somos mais inocentes. Não somos mais inocentes. A ingenuidade já foi. Somos adultos. Sabemos que somos roubados. Sabemos que somos guiados por cegos. Mas precisamos pedir a Deus para que essas pessoas tenham um encontro com Ele. E mesmo tendo um encontro com Deus, não basta ter um encontro com Deus. Precisa se manter andando com Deus. Eu e você precisamos urgentemente orar mais e acreditar no Senhor, que vai fazer uma grande obra. Eu acredito que Deus começou a fazer uma grande obra na vida de Jair Bolsonaro. Eu acredito que Deus começou a fazer uma grande obra em todo o Brasil. Eu acredito que alguns vereadores não vão querer participar desses pagamentos de empresas. Eu não estou fazendo uma denúncia. Isso é uma verdade no Brasil inteiro. Aí eu fico pensando, se um vereador ganha 10 mil por mês de uma empresa só, quanto que esse vereador não ganha de várias empresas? Para que ele precisa de salário? O salário é o que menos importa. Você vê que como que eles gastam tanto dinheiro para poder ser eleito, para ganhar um salário pequeno? Por quê? Porque o salário é o que menos importa. O que eles vão ganhar durante aqueles 4 anos vão fazer a vida dele para sempre. Imagina um deputado. Imagina um governador, um senador, um presidente. Vamos pôr a mão na consciência. O que nós precisamos é de uma pessoa transformada no poder. O que nós precisamos é de uma pessoa que tenha uma experiência com Deus. O que nós precisamos é de pessoas convertidas a Deus, para poder pensar pelo próximo. Uma pessoa convertida a Deus pensará no seu próximo. Não pensará somente em si mesmo. Pensará naqueles também que ainda hão de nascer. Porque está em jogo a vida dos nossos filhos e netos. 4 anos faz um efeito muito forte numa sociedade. E muitos direitos do povo foram cassados. Minha esposa já era para estar aposentada, mas mudaram e aumentaram o período de mais 5 anos como professora. Professora essa que atura. Ela ama o que gosta, que faz, mas ela atura. Ela torce para que o dia dela termine, porque passar o dia inteiro com 2 turmas, porque ela trabalha com 2 turmas, passar o dia inteiro com 2 turmas de comunidade não é fácil. Essas crianças chegam na escola cheias de problemas. Elas são indisciplinadas em sala de aula. Realmente fazem coisas que a idade dela não dá para acreditar. Cenas terríveis acontecem nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Meus amigos, Conselho Tutelar não vai às escolas. Eles evitam as escolas. Os problemas são muito grandes que ocorrem durante o dia nas escolas. Porque as crianças refletem o que vivem em sua casa, em sua comunidade. Por isso, ao invés da minha esposa estar descansando pelo estresse
dos anos trabalhados, ainda aumentaram mais 5 anos. Ou seja, que direito? O direito dela não é ter direito. Estão empurrando com a barriga, estão fazendo de tudo para aumentar o jugo sobre o povo. É por isso que precisamos de um homem de Deus. É por isso que precisamos de pessoas curadas, saradas, para governar o povo, pensando pelo povo. Há muitas formas de se resolver problemas, mas eles sempre taparão os problemas com problemas maiores. Aumentarão sempre os impostos. Farão de tudo, porque eles não querem perder. A maneira como eles distribuem o dinheiro das contas com viés errados. Meus amigos, eu creio de todo o meu coração que Jair Bolsonaro está sendo trabalhado por Deus para transformar esta nação. E não é à toa que pastores estão apoiando. Não é à toa que Deus está colocando ao seu lado pessoas, conselheiros, para poder trazer a este país uma consciência melhor. Direitos serem oferecidos, direitos serem honrados. O povo não quer demais, ele quer o que é dele. Ele quer saúde, ele quer educação, ele quer trabalho, porque ele paga por isso. Por isso, meus amigos, a política e Deus, Deus e a política, precisam caminhar juntos, porque se o homem for de Deus, Deus abençoará muitos nesta nação. Eu creio que Deus está fazendo isso, em resposta à oração de muitos neste país. Por isso, meu voto não é um voto qualquer, é um voto de confiança que Deus está acima de tudo, que Deus está acima de todos, que Deus está nos respondendo e tirando e varrendo o mal. Vamos confiar, vamos acreditar, porque confiando em Deus, podemos ver resultados maravilhosos. Que Deus nos dê um dia muito abençoado. Em nome de Jesus. Um abraço.